Hello, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Gente do céu, não repara que essa semana foi bagunçada, essa semana, nossa senhora, entendeu? Não é a primeira vez que eu tento sentar pra gravar esse vídeo, sentar não porque eu gravo em pé, mas não é a primeira vez, me perdoem. Mas enfim, gente, não vou ficar pedindo desculpa porque o vídeo saiu atrasado, não. Vamos começar o vídeo logo porque ninguém gosta de perder tempo. Semana passada eu trouxe pra vocês um vídeo gente, maravilhoso. Eu vou deixar o link dele aqui no box de informações. Eu trouxe pra vocês um vídeo com várias dietas low carb que estão na moda e que, né, o pessoal gosta, o pessoal tá gostando. Então eu peguei tudo explicadinho, bonitinho, gente. Falei sobre a Duca, falei sobre a Atkins, falei sobre várias dietas low carb que estão na moda. Mara o vídeo, porque dietas low carb são um pouquinho mais restritas. Então naquele vídeo eu prometi que eu ia voltar aqui no canal para falar de algumas dietas um pouquinho mais flexíveis para aquele pessoal que é um pouquinho diferente, que não gosta daquela dieta muito restritiva, que gosta de comer uma coisinha gostosa aqui, outra ali, não se dá muito bem com muitos cortes na dieta. Então o vídeo de hoje é sobre isso. E se você tá buscando uma vida saudável, se você está buscando mais autoestima, quer encontrar a alimentação ideal pra você, vem comigo, vamos conhecer algumas dietinhas mais facinhas de seguir, um pouquinho mais flexíveis. O pessoal que gosta dessas dietas mais flexíveis, normalmente eles dizem o quê? O pessoal que gosta de dietas mais flexíveis, eles dizem que essa dieta é pra tu conseguir emagrecer sem engordar de novo, sabe? Pra não ter aquele efeito rebote, aquele efeito sanfona. E também tem uma galera que diz que dessa forma, sendo um pouquinho mais flexível, deixando comer uma coisinha aqui e outra ali, tu evita ter alguns quadros de compulsão alimentar. Eu sinceramente acho que cada pessoa é diferente. Vai ter pessoas que vão se adaptar a dietas mais flexíveis e vai ter pessoas que vão se adaptar a dietas mais restritas, entendeu? Eu particularmente amo dieta low carb, adoro, não trocaria por nada, mas tem muita gente que não gosta muito, que não dá certo pra ele e que precisa vir pra essas outras que são mais flexíveis e que são ótimas. Não é porque é mais flexível que não emagrece, viu, gente? Porque elas são muito boas. Pra começar, gente, eu vou falar da clássica, da maravilhosa, queridinha de todos os nutricionistas, a reeducação alimentar. Quem não ama, quem nunca ouviu falar da maravilhosa, clássica, linda reeducação alimentar? Gente, a reeducação alimentar, ela é muito clássica, daquelas dietas que tu tem que comer de 3 em 3 horas, tudo bonitinho, daquelas que tu não tá nem aí pros carbos, tu só conta calorias. Ela é super clássica, gente. E eu já tenho a minha experiência com reeducação alimentar, eu já fiz ela quando eu era adolescente, porque eu sempre briguei contra a balança, né? Sabe como é que é? Quando eu era adolescente, eu pesava muito. Aí eu fiz uma reeducação alimentar com Nutri, tudo bonitinho, e perdi nada mais, nada menos do que 30 quilos, gente. A reeducação alimentar, assim, ela é uma dieta que tu tem que fazer com um profissional, isso é super importante, porque ele vai te examinar, vai ver o que tu precisa e tal, bonitinho, e vai fazer uma dieta com a quantidade de calorias diárias que tu precisa pra conseguir emagrecer e tal, bonitinho, não sofrendo muito, entendeu? Porque isso é muito importante na reeducação alimentar, não é pra tu sofrer muito. O princípio da reeducação alimentar, ele é muito claro, tu não corta nada da sua vida. Tu busca um equilíbrio, então tu controla a quantidade de cada coisa que tu vai comer. Isso é um pouquinho complicado pra mim. Eu tentei fazer reeducação alimentar hoje em dia e tal pra emagrecer e eu não consegui nenhuma das vezes. Porque eu não conseguia controlar tão bem a quantidade de coisas que eu podia comer. Eu não conseguia chegar no café da manhã e comer só uma fatia de pão, gente. Entendeu? Eu precisava de 2 fatias de pão pra fazer um sanduíche, entendeu? Essa era a minha dificuldade. Aí eu fui pra low carb, que daí eu faço um omelete, uma crepioca e tal. Falar da minha experiência. A minha nutricionista, ela me deu 2 planos alimentares, um pra uma semana e um pra outra, pra eu não enjoar. E lá tinha bem específico, o que tu pode comer no café da manhã, grupo tal, pode comer isso, 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 isso. Lá é super específico, bem simples, bem explicado, mas tu não precisa cortar farinha, não precisa cortar nada disso. O clube social eu podia comer, aqueles biscoitos integrais maravilhosos eu podia comer, só que é claro que eu não podia comer o pacote inteiro, eu tinha que comer 3 biscoitos, uma porção, sabe? Então assim, nos primeiros dias eu lembro que eu sofri um pouquinho, porque, né, vai de um prato de pedreiro de uma guria que é super gordinha pra uma quantidade minúscula. Eu lembro que nos primeiros dias eu penei um pouquinho, fiquei um pouquinho ansiosa. Isso sempre acontece quando eu tento começar uma reeducação alimentar. E esse daí é o perigo. Depois tu se adapta, né? Tu se adapta, teu estômago se adapta e tu vai seguindo, tu consegue perder muito peso. É mara. E a nutricionista vai adaptando a dieta conforme tu vai emagrecendo, conforme as suas necessidades, se tu acha que tu precisa mais disso, mais daquilo, entendeu? Sempre buscando uma alimentação que tu vai emagrecer, mas que tu vai conseguir manter pela vida inteira, entendeu? É reeducar você. E aos poucos adicionando algumas coisas conforme tu vai emagrecendo,
bem aos poucos pra tu não entrar em compulsão alimentar de novo, pra tu conseguir sempre manter um equilíbrio e comer de forma elegante. Mas amiga, se você tá tentando emagrecer, fica um pouquinho assim com dificuldade em dietas muito restritas e tal, vai numa Nutri, busca assim umas dietinhas assim de reeducação alimentar mesmo com a nutricionista, porque é muito bom, gente, é muito bom. Eu emagreci muito, eu perdi 30 quilos com reeducação alimentar e eu só engordei esses 30 quilos de novo na minha primeira gestação, né? Porque daí na gestação as mulheres engordam, acontece. Agora, gente, já que nós começamos pelas dietas mais clássicas, vamos continuar no clássico. Vamos falar de vigilantes do peso. Adoro, adoro vigilantes do peso, gente. Acho uma ideia incrível, acho demais, demais, demais. Você deve saber o que diabos é vigilantes do peso, né? Porque vigilantes do peso, amiga, tá aí há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Eu acho mara, até porque é um grupo, sabe? Então acho que tem aquela motivação a mais de fazer um negócio em grupo e tal, e um ver o desenvolvimento do outro. Aí eu adoro quando todo mundo se ajuda, gente. Mesma coisa que a gente faz aqui no YouTube, né? A gente vai se ajudando aí. E o Vigilantes do Peso, eles têm um método próprio, assim, pra emagrecer. Eles trabalham com pontos. E o pessoal fala que depois que você se acostuma, é facinho de fazer. Essa dieta, ela tem o princípio da maioria das dietas flexíveis, assim. Ela trabalha com a quantidade, então tu pode comer de tudo, tudo depende da quantidade e tal. Tipo, não pode exagerar. Então, eles te dão o quê? Eles oferecem um programa onde a pessoa não precisa necessariamente cortar aquelas delícias, sabe? Que ela gosta, aquelas coisas maravilhosas que ela é tão apegada. Ela simplesmente consegue incluir na dieta, fazendo, é claro, que outras adaptações. Então, assim, tu mantém um diário alimentar e tu vai, a cada alimento, eles te dão uma tabela de pontos, de quantos pontos vale cada alimento e um diário alimentar, e tu vai contando e fazendo teu diário somando os pontos do dia para não ultrapassar o valor X, o valor que eles te dão baseado no seu peso, no seu sexo e etc. Então, assim, a quantidade de pontos que tu vai ter por dia, eles que vão avaliar, sabe? Mas, por exemplo, se tu ficou muito ansioso, talvez eles vão lá e adicionam mais uns pontinhos pra tu conseguir emagrecer de forma a não ficar muito doidinho, né? E eles atribuem pontos, assim, para certas refeições. Então, tu tem X pontos para o seu almoço, X pontos para a sua janta, enfim. E eles têm um baita cuidado com a manutenção também. Então, tem reuniões semanais que tu vai, tu faz a pesagem, se encontra com a galera ali que quer emagrecer, todo mundo se pesa, é aquele momento e tal, e tal. E daí eles avaliam se tem que mudar alguma coisa na tua alimentação, adicionar pontos, retirar pontos, o que né, tá rolando. Na minha opinião, é um método super legal, tem em várias cidades diferentes, mara. Eu acho que, assim, se tu quer emagrecer, eu acho que vale a pena tu procurar, porque eu acho que essa coisa de ser em grupo e tal dá uma empolgação a mais, gente. Adoro. Mas, assim, se você, não tem Vigilantes do Peso perto da minha cidade, mas gostei desse esquema dele de pontos. Menina, tem a dieta de pontos, você acredita? Tô te dizendo, tem a dieta de pontos. Então, assim, não preciso nem dizer, né? Mesma coisa do Vigilantes do Peso. Aqui, no lugar das calorias, tu vai somando os pontos. Então, assim, tu fica um pouquinho mais livre no teu cardápio, tu coloca no prato as coisas que tu gosta. É claro que tu tem um limite, né, gente? Tem muita gente que olha pra essas dietas mais flexíveis e pensa, fórmula mágica pra emagrecer, minha amiga. Vou emagrecer comendo chocolates. Olha que maravilha. Só que tu tem um limite, tu abre algumas exceções aqui, mas tu tem que ser controlado. Então, assim, se tu procura na internet, eles têm tudo bonitinho, explicadinho pra vocês. É porque esse vídeo é mais resumido e de acordo com, né, o método deles. Pra secar até 4 quilos no mês, isso é muito relativo de organismo pra organismo, já vou eu te dizer, mas é o que eu li na propaganda. Pra secar até 4 quilos no mês, você tem que consumir 320 pontos, ou seja, 1.200 calorias. Era a mesma quantidade de calorias quando eu fazia a reeducação alimentar. Então, eles têm, na dieta dos pontos, eles têm uma quantidade, uma porcentagem desses pontos reservado para cada macronutriente. Então, era 50% a 60% para os carboidratos, 10% a 15% para as proteínas e 30% para as gorduras. Então, eles dividem dessa forma. Mas, assim, tem várias regrinhas dessa dieta. Por exemplo, na hora das refeições principais, tu põe 15 pontos por causa dos temperos da comida. Tipo, tem várias regrinhas. Mas tu dá uma olhada na internet. Se tu fosse uma dieta, é óbvio que tu vai pesquisar bastante. Então, tu dá uma olhada na internet. Tem cardápio, tem o valor de pontos de cada alimento, tem tudo pra vocês, tá? Então dá uma olhada. Pega um caderninho pra fazer o seu diário alimentar, dá uma olhada no Google, meninas, se preparem e bora
entrar no foco, né, gente? Que a gente tá nessa época do ano que todo mundo gosta de entrar no foco, né? Adoro, verão é uma coisa. Essa academia ficou lotada. E a última que tá super em alta é a dieta flexível. Essa daqui é um pouquinho mais moderna, é um pouquinho menos clássica. E ela não é baseada em pontos nem em calorias, ela é baseada em macronutrientes. Ou seja, ela é baseada, o que são macronutrientes? É a proteína, o carboidrato, a gordura. Então é através da quantidade de proteína, carboidrato e gordura que tu come que tu vai ir fazendo sua dieta. Então nessa dieta tu tem que conhecer os alimentos, tem que saber o que é o carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, tu tem que conhecer os alimentos. Tu tem que saber de qual grupo é cada alimento para tu conseguir fazer as escolhas e as substituições que você deseja. Então, sabendo dessas coisas, sabendo e conhecendo os alimentos, tu pode, por exemplo, trocar um pão por um chocolate. Tu tem a quantidade X de macronutrientes para tu comer em tal refeição, então tu troca o carboidrato tal por um chocolate. O importante é eles serem do mesmo grupo e terem mais ou menos a mesma quantidade. Então, nessa dieta flexível, tu tem essa possibilidade de adaptar o seu cardápio e escolher os alimentos que tu gosta mais. Mas é claro que tu tem que focar em ter uma dieta saudável e equilibrada, entendeu? É aquela coisa, não é porque é uma dieta flexível que tu vai enfiar o pé na jaca, entendeu? Tu tem que ter o foco. Essa alimentação, ela na verdade é baseada em quê? Em proteína, gordura, vegetais, tudo isso. Sendo possível tu incluir de vez em quando bolo ou alguma coisa assim, uma fritura e tal, mas de vez em quando, tentando manter a sua rotina saudável, entendeu? Então isso daí são exceções que tu abre. Então assim, na dieta flexível é legal tu ir para uma nutri também, porque ela tem que calcular o teu gasto diário de energia para ver quantas calorias por dia tu precisa, quanto de cada grupo alimentar tu precisa, para ela te dar um cardápio bonitinho para você. Eu acho que é importante. Isso depende de muitas coisas pessoais, sexo, peso, altura, se você quer ganhar massa muscular, se você só quer perder gordura, o que você quer, então tudo isso depende. Então é legal um acompanhamento de um profissional para ele te dar um cardápio bem especificado para você. É claro que existem muitas calculadoras online que fazem isso, mas nada é mais eficiente do que, né, um profissional, né? Mas se você quiser, se você procurar no Google, tem sim calculadoras online, tem cardápios prontos, tem tudo isso, entendeu? Pra você começar, se você quiser, mas seria legal o Nutri. Gente, eu acho que todas essas dietas têm suas vantagens e suas desvantagens. Eu acho que cada pessoa funciona melhor para uma dieta diferente. Então tem gente que vai se dar super bem nessas daí, tem gente que não vai se dar tanto. Aí vale você olhar para si, você se conhecer, talvez experimentar para ver vai que dá certo. Mas essas dietas não é porque elas são liberais que elas não funcionam, porque elas dão muito certo. Entendeu? Tem muita gente que perdeu muito peso. Eu perdi muito peso com a reeducação alimentar. E tem muita gente que perdeu muito peso. Entendeu? Essas dietas funcionam, só que tu não pode achar que é uma fórmula mágica, entendeu? Tu não pode achar que é assim. Tu tem que saber que tu vai poder abrir algumas exceções, mas não fazer isso rotina. As exceções não são a rotina, entendeu? É bem como as palavras dizem, rotina, exceção, exceção, entendeu? É bem de vez em quando. Isso se você quiser emagrecer, né? Se você quiser que a dieta funcione bonitinho, você tem que aprender que você realmente precisa reeducar o seu paladar, não só entrar numa dieta pra burlar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, entendeu? Você tem que entrar no foco, sabendo que você vai se reeducar e de vez em quando comer uma coisinha gostosa na quantidade certa e ideal, de uma forma que você não vai engordar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que as dietas aí não são pra você, então assiste outro vídeo com as dietas low carb pra vocês verem se combinam com vocês, qual das duas é melhor pra vocês, as flexíveis, as um pouquinho mais restritas. Não esqueça de visitar o canal, tem vários vídeos maras aqui no canal. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo imenso pra vocês, até o próximo vídeo.